Bom dia, alunos. Vamos dar início à nossa aula referente à palestra de procedimentos do despacho aduaneiro de importação. Eu me chamo Patrícia, tenho aí 15 anos de experiência com comércio exterior, como vocês podem ver. Eu coordeno a unidade da Freitas em Curitiba já há 8 anos. E já estou com a Bracomex há quase 2. A minha formação e especialização é na área de comércio exterior. Gosto muito do que faço, acho que a gente tem muito a aprender sempre, mas também sei que a gente vai multiplicar muito conhecimento a partir de hoje. Então vamos dar início à nossa palestra. A cada 15 minutos a gente para que alguém tenha alguma dúvida se manifeste a respeito. E vamos seguindo então. Despacho aduaneiro de importação, vamos começar com a condição de procedimento. O despacho aduaneiro de importação, quando ele acontece, a gente vai seguir também sobre toda a operação dele. O despacho aduaneiro de importação, ele, na verdade, acontece a partir do momento que você tem em posse, em mãos, conhecimento de embarque, a fatura comercial e dados relativos à importação do item que se trata, e a ponto de ser feita a nacionalização do bem ou somente o desembaraço. Mais para frente a gente vai falar bem especificamente desses dois itens. A sua formulação ela acontece junto ao Siscomex Importação. O Siscomex Importação, a gente tem que digitar todos os itens relativos a essa importação. Existem ainda duas formas de acontecer a nacionalização do item. A primeira é via Siscomex e também a via formulário, que é quando acontece a condição de bagagem antecipada ou bagagem desacompanhada, ou ainda DSI, que é a Declaração Simplificada de Importação, que de simplificada não tem muita coisa, até porque quando se registra uma DSI nós não temos direito à parametrização, ela normalmente cai no canal de conferência, ou seja, vermelho, então é muito difícil de se usar. O despacho aduaneiro de importação, como que ele acontece propriamente dito? Qualquer empresa que pressupõe-se que quer importar um item, ela deve ter o radar, deve ser credenciada e autorizar alguns CPFs, e aí a gente chama de representantes legais, a efetuarem o registro da declaração de importação no Siscomex. Ela acontece também em dois tipos, ou ela para consumo, e para consumo é toda mercadoria que a gente traga para nacionalização, seja ela para revenda ou industrialização, ou ainda para regime especial. E regime especial a gente está falando do quê? De drawback, de entreposto aduaneiro, de processos de admissão temporária, que são processos atípicos e processos que o governo no Brasil dá alguns benefícios para empresas, a fim de que elas criem mais postos produtivos, que movimentem o parque fabril, que gerem mais renda. E a importação por conta e ordem, que é muito comum hoje no Brasil, principalmente em estados como São Paulo e Santa Catarina, onde a trading ela tem alguns benefícios relativos a ICMS, e quando se fala por conta e ordem, essa empresa, no momento do registro, se registra a declaração em nome da trading, mas por conta e ordem do importador. Então, são dois CNPJ citados no momento do registro da declaração de importação. O despacho aduaneiro de importação é processado com base em declaração a ser apresentada à unidade aduaneira, ou seja, a gente registra uma declaração no Siscomex e gera um extrato de declaração de importação que é entregue esse canal amarelo ou vermelho para a Receita Federal. O Porto Seco ele exige, mesmo sendo canal verde, a declaração de importação, ao contrário da Receita Federal, que está na primeira zona, na zona primária, aliás. A DI deve conter, entre outras informações, a identificação do importador e do adquirente dela, ou encomendante.
São essas informações que vão dar seguimento ao todo o processo. E é ali que o fiscal da aduana, através do extrato de declaração de importação, ele dá seguimento a tudo que é verificado na declaração de importação propriamente dita. Esse extrato ele deve conter informações idênticas ao que está sendo importado e o que vai ser comparado aos documentos que instruem o embarque da mercadoria. Gente, vamos seguir para a próxima tela. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, se manifeste a respeito. A DI é formulada, como eu falei antes, no Siscomex e consiste na prestação de informações constantes no anexo único da Instrução Normativa 680. Essa Instrução Normativa ela vai regir todo o processo de importação, inclusive as multas aduaneiras que nelas são aplicadas. Toda declaração de importação depois de registrada que passar por conferência aduaneira está passível de multa se não atender às exigências informadas nos artigos que são relacionados às multas. E acreditem, não são poucas, são muitas. A gente falando do sistema administrativo na importação, o que acontece hoje? Na verdade, todas as mercadorias têm licenciamento. A única diferença é que umas são automáticas e outras não automáticas. Por que acontece isso? Existem as barreiras não tarifárias que o DSEC, CSEX ou qualquer outro órgão anuente acaba controlando justamente para dar seguimento ao processo. Por exemplo, o importador acabou trazendo lubrificante. Óleo lubrificante tem anuência prévia e o órgão anuente é a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Se esse importador trouxe a mercadoria e não pediu autorização prévia para embarque, antes do registro ele vai fazer um LI, vai pedir o deferimento, que normalmente leva 2 dias e é automático, e ele vai ter que pagar uma multa aduaneira de 30% do valor aduaneiro da adição, ou seja, mínimo de 500, máximo de 5.000, podendo ele reduzir 50% desse valor. Mas tinha licenciamento antes. A condição é, toda mercadoria importada precisa ser consultado se existe ou não anuência prévia de embarque. Algumas mercadorias que não têm o LI, são a grande maioria delas, não tem a condição de barreira alfandegária, não pelo menos em primeira ordem, mas existem algumas análises feitas pelo DSEX, que a gente vai falar mais para frente também. Documentos que confirmam a chegada da carga em portos e aeroportos. A gente vai começar a falar agora da operacionalidade aduaneira, na verdade dos documentos que instruem todo o processo de importação de um bem. Quando a mercadoria chega em portos ou aeroportos no Brasil, existem 2 documentos que o despachante aduaneiro tem como consultar a partir do momento que ele está no radar e está autorizado pela empresa importadora a fazer isso. No marítimo é a CE Mercante, onde a gente tem todas as informações relativas à carga. E é na CE Mercante que, quando a mercadoria embarca na origem, nós temos acesso a informações como peso e, principalmente, a NCM informada ao agente de carga na origem, a fim de que ela esteja no Siscarga, porque a mercadoria marítima que estiver com NCM divergente do que está na CE Mercante, não é possível efetuar o registro. Diferente do processo aéreo, nós temos um mantra, que o despachante também precisa estar autorizado a fazer o cadastro, aliás, a consulta no sistema. Ele funciona de forma muito lógica também, na verdade a Infraero lança as informações, o fiscal da Receita vai lá e valida, e quando a gente fala em presença de carga, tanto no aéreo quanto no marítimo, essas informações são geradas tanto pelo fiscal no marítimo, no porto, quanto o fiscal no aeroporto, quando lança a informação. Nós temos aqui um exemplo dos documentos, isso o Brasil todo tem como material de consulta esses 2 itens. Vale lembrar, CE Mercante no marítimo e o mantra no aéreo.
O ajudante despachante, a gente sabe bem das condições e responsabilidades dele. Vou passar para frente aqui os tipos de despacho aduaneiro. Assim, eu até citei 2 exemplos para que fique mais claro para vocês, mas nós temos mais exemplos aí, mas o que eu acho que vocês não vão esquecer é do despacho antecipado. Quando acontece? Antes mesmo da chegada da mercadoria no porto, na zona primária ou secundária, a gente efetua o registro da declaração de importação. Essa autorização ela tem que ser pedida previamente para o fiscal da Receita Federal. Ele validando esse pedido, nós podemos sim dar início ao processo de despacho aduaneiro antecipado. Transporte a granel, com descarga direta em terminais, isso acontece, é muito comum no Porto de Paranaguá, inclusive. Mercadoria inflamável, corrosiva ou radioativa, nós temos um cliente que mexe com explosivos e como se trata de carga IMO, o despacho é antecipado também para que a mercadoria não fique muito tempo em zonas primárias ou secundárias, justamente por conta do perigo que ela pode ocasionar. E um outro exemplo que eu tenho de despacho antecipado são cargas extremamente grandes e que a zona primária ou secundária não tem, a primária não tem como desovar, a secundária muitas vezes também não, então ela acontece dentro do armazém da empresa importadora. Isso também tem que ter autorização da Receita. Eu tenho um exemplo do simulador de voo que veio em 4 ou 5 carretas depois de chegar no Porto de Paranaguá, então é muito claro isso. A mercadoria só passou pelos portões da zona secundária, autorizado pelo supervisor da Receita, ela seguiu viagem para dentro do armazém da empresa importadora e foram lá que aconteceram todas as vistorias da carga, até porque lá é que foi possível desovar a mercadoria, ou seja, tirar ela de dentro do container para que fossem liberados e não gerassem tanta demurge. Nos tipos de despacho aduaneiro fracionado, a gente pode falar de mercadorias que vêm de forma rodoviária. Então, se a mercadoria vem em 4, 5 caminhões e não chegam a tempo juntas, elas também são passíveis de ter um despacho aduaneiro fracionado com autorização da própria Receita Federal também. Isso acontece, é muito tranquilo, principalmente em Uruguaiana, Dionísio Cerqueira, em pontos de fronteiras com o Mercosul, isso é muito natural acontecer. Nesses casos, a importação é super tranquila também, desde que se tenha, de fato, autorização da Receita Federal para que isso ocorra. Vamos passando para outra tela. Assim, a partir do momento que é feito o registro da declaração de importação no Siscomex, na verdade, no momento que você está efetuando, porque existem 2 momentos. Primeiro, você transcreve dados. Antes mesmo de fazer isso, é obrigatório que tenha ocorrido uma análise dos documentos e de tudo que se passou no processo. Feito isso, no momento que se registra, que se faz a análise do processo no Siscomex, nós mandamos o processo para análise. E aí aparecem alguns erros ou não. Erro impeditivo vermelho que você não tem como registrar. Então, assim, pode ser a falta de um exportador, ou pode ser a descrição de uma mercadoria, a quantidade da descrição, até mesmo o NCM que não foi citado. O erro não impeditivo é a cara amarela, que é quando, na verdade, acontece a condição de mercadorias que tenham 2 opções para PIS e COFINS, ou ainda que tenham ex da TIP. Então, se você não ficar atento a isso, você pode efetuar o registro, o sistema não vai te barrar, mas ele pode encaminhar sim um processo para um canal de conferência, como é o caso do ex tarifário ou do ex da TIP. E o simples alerta verde está ok para registro, mas vale lembrar que alguns erros como moeda incorreta, ou NCM incorreta, ou descrição incorreta, o sistema não vai te barrar e você pode efetuar o registro errado, e aí nós estamos falando de multa aduaneira. Após o registro no Siscomex, existe a condição de verificar a análise do processo, ou seja, qual o canal de parametrização que esse processo pegou. O verde desembaraço automático, você não precisa passar pela aduana, é só juntar os documentos junto ao fiel depositário, e aí eu estou falando do aeroporto, porto e porto seco, que é o que a gente chama de zona secundária. Ou seja, o fiscal não vai abrir mercadoria, não vai abrir caixa, não vai conferir fatura, PEC, nada. Ele simplesmente desembaraça a carga,
O sistema faz o desembaraço automático e a gente vai até a Receita Federal, aliás, até o fiel depositário, para que possa correr com os trâmites de coleta dessa mercadoria. O amarelo nos diz que existe sim um exame documental, então nós devemos entregar DI, fatura, PEC, certificado de origem, se for de algum país que tenha acordo bilateral com o Brasil. E o fiscal, após a conferência documental, ele pode sim exigir uma conferência física também. Ele tem total liberdade e a gente não pode contestar isso. Se ele fizer no amarelo a documental e ainda tiver dúvidas a respeito do que está vindo, ele pode pedir uma física tranquilamente. O vermelho, o exame documental existe, assim como a física da mercadoria. É quando a gente, inclusive, pede posicionamento de carga para o fiel depositário e aguarda um agendamento por parte do fiscal para que, de fato, ocorra o registro, aliás, a análise do fiscal e posterior desembaraço aduaneiro via sistema. Então, é tranquilo. Só um segundo, por favor. Bem, gente, o verde melancia, o que acontece? A gente costuma dizer que é um dos piores Opa, desculpa. A propósito, vamos falar agora do verde melancia. Nós costumamos dizer que o verde melancia é um dos piores que tem. Por quê? Porque quando ele dá direto amarelo, a gente vai lá, agenda, entrega os documentos para que seja feito o exame documental. No vermelho acontece a outra condição, é direto vermelho, manda se posicionar. E o verde não, a gente perde no mínimo um dia, por quê? Porque ele dá análise fiscal e o fiscal pode encaminhar isso para o canal melancia, que existe uma análise fiscal, que acontece justamente quando vai dar verde, e nessa análise, entre a confirmação do verde, ele pode gerar um canal melancia, ele posiciona a carga para o vermelho e a gente tem que fazer a conferência física da mercadoria. Bem, até esse slide a gente para agora para algumas perguntas. Eu vou ficar durante 5 minutos aguardando isso. Então, se tiver algum tipo de dúvida, eu estou indo para a sala de bate-papo, para que a gente possa estar posicionando a respeito de algumas dúvidas. Obrigada por enquanto. Bem, o Rodrigo e a Valesca gostariam de saber a respeito da importação de veículos, se enquadra que zona. Bem, a importação de veículos ela acontece em zona primária ou secundária e isso não determina o tipo de desembaraço aduaneiro. Essas mercadorias elas chegam no porto, se quiserem pagar menos armazenagem, vai para um porto seco, para a zona secundária, caso contrário não.
Então, independe disso. Valesca, a respeito de desembaraço aduaneiro de veículos, na verdade, assim, a condição dele acontecer é que existem algumas licenças que tem que se tirar prévia, mas detalhadamente não dá para entrar nesse momento aqui. Mas é possível, não tem, é um caso que requer mais detalhes, até por conta das documentações que devem ser juntadas para efeito do processo. Então, antes mesmo da mercadoria chegar, já é solicitada uma série de informações. O Miguel Carvalho também tem uma dúvida a respeito de se toda importação está sujeita a uma LI prévia ao embarque, umas com aprovação automática ou órgão anuente. Assim, Miguel, toda mercadoria tem ali, sim. A diferença é que algumas são prévias ao embarque e outras não. Vou te dar alguns exemplos. Se tu fores trazer óleo lubrificante, tem anuência prévia ao embarque. Se ela foi tirada depois do registro, aliás, depois da chegada, tem inclusive multa aduaneira. Existem outras LIs que são tiradas e que não tem nenhum tipo de multa aduaneira. Por exemplo, drawback e suspensão. A mercadoria pode ser emitida ali quando a mercadoria chega no Brasil. Ou ainda mercadorias no Ministério da Agricultura ou Anvisa, que só pode ser anuído pelo fiscal, deferido o LI, no momento que eles abrem a caixa para conferência antes do registro da DI. Então é tranquilo, Miguel. O Wagner, em que momento o fiscal direciona o canal verde para o vermelho e até que momento ele pode direcionar? É assim, existem algumas parametrizações, principalmente aqui em Curitiba, que é de onde eu falo. 9h30 existe a confirmação, existe a condição de análise fiscal, e aí 11h30 tem a confirmação de verde. Se o fiscal decidir passar para o vermelho, 9h30 ele diz que é análise fiscal e 11h30 o canal está lá. Canal de conferência vermelho, nós temos que posicionar a carga. Então isso é difícil acontecer aqui em Curitiba, mas eu sei que em Santos acontece muito e zona portuária normalmente acontece. Eu tive só um caso, já fazem, estou aqui há 8 anos, tivemos um caso em Paranaguá. Mas é tranquilo também, não tem muito problema. Rodrigo, quais as documentações necessárias para a pessoa física, somente ou somente jurídica? Rodrigo, você está falando de credenciamento, tá? Os mesmos documentos que são solicitados para credenciamento para a física é solicitado para a jurídica. Aliás, na física é um pouco menos de documentos, e até porque quando você faz o cadastro para radar numa pessoa física, a gente está falando aí de no máximo $150 mil, e na jurídica o número de documentos é bem maior, até porque eles se divide em simplificado e ordinário. O simplificado é um pouco menos de documentos, até porque tem um limite já pré-mencionado no momento que você faz o radar. Eu sugiro que todas tirem no ordinário, porque leva um pouquinho mais de tempo, mas se você tem uma previsão de importar um volume e uma frequência maior, não precisa mais para frente correr com toda a documentação novamente. A Cláudia Reiter está perguntando, os documentos de PEC e invoice vindos da China vêm com assinatura no carimbo, é aceitável pela Receita Federal? Não. Os chineses, eles acabam chancelando todo e qualquer documento que vem da origem. Existem fiscais aqui na Receita Federal que não aceitam e pedem que venham os originais lá de fora com assinatura. Existem fiscais que já estão até acostumados, mas do artigo 557 da Instrução Normativa 680 deixa claro que os documentos devem vir assinados e originais. Não é aceito chancela. De forma geral, não, mas se tu conversar com o fiscal e ele aceitar, é uma condição particular. Nós temos os dois casos aqui no Paraná. O Rodrigo Santos diz o seguinte, não existe isenção de imposto sobre carros quando for para o próprio consumo? Existe alguma prova para a certificação de despachante aduaneiro no território nacional? Assim, para que a primeira pergunta, Rodrigo, não existe nenhum tipo de isenção sobre carros quando for para o próprio consumo. O importador, pessoa física, tem que pagar integralmente todos os impostos relacionados à importação de carro. Não existe. Existe alguma prova para a certificação de despachante aduaneiro em território nacional? Não. Não se tem, mas existe previsão que isso aconteça para os próximos pedidos. Então, quem quiser retirar o registro de despachante, que seja o quanto antes, porque está vindo à tona uma condição deles
aplicar, inclusive, uma prova para isso. Vamos para a próxima pergunta do Rômulo. Para pequenas quantidades e volumes, a melhor forma de importar seria a área aérea contra marítima? Bem, pequenas quantidades e volumes, o melhor jeito de se importar seria sim o aéreo. A gente só tem que ver de fato qual a dimensão que ocupa no voo e tudo mais. É mais rápido e mais barato, não diria, porque barato eu estou falando de carga consolidada. E consolidada no marítimo é sim consideravelmente mais barato. Rodrigo Santos, o povo mais carente necessita de transporte de uso próprio. Carro e os preços são caros, pois o uso de transporte público no Rio é um caos. Rodrigo, sinceramente, o governo não está preocupado com isso. O Brasil hoje tem diversas empresas fabricantes de carro e importar carro, de fato, é caro justamente por isso. Não tem como. A carga tributária é alta justamente para barrar e ajudar as empresas que se instalam no país. Wagner, caso o importador sem conhecimento importar uma mercadoria que pela NCM existe ali, antes do embarque a mercadoria já está no porto, qual o procedimento que a empresa deve adotar e a multa? Assim, Wagner, o importador não ter conhecimento, tudo bem, mas antes de ele importar, ele vai ter que contratar um despachante aduaneiro. Esse despachante aduaneiro vai ter que consultar a NCM para ver se precisa ou não de licenciamento. Agora, se o importador confirmou a compra da mercadoria, confirmou o embarque da mercadoria e não consultou um despachante aduaneiro, pode anotar a multa de 30% sobre o valor desse bem. Mínimo de 500, máximo de 5 mil. Qual o procedimento que a empresa deve adotar e a multa? Assim, para desembaraçar ele vai ter que tirar uma LI, não tem jeito, quem vai emitir isso é o despachante aduaneiro e ele vai ter que pagar a multa. Uma outra pergunta aqui, eu acho que a gente está quase estourando os 5 minutos. Então, eu só vou responder a última. Caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, anotem e retornaremos a respeito para poder estar respondendo, tá? Eu vou para a última, que o desembaraço aduaneiro é caríssimo e somente pode ser feito por pessoas jurídicas. Não. O desembaraço aduaneiro, ele pode ser feito por pessoa física também, desde que ele seja despachante aduaneiro, que tenha todos os recursos como o Siscomex, como acesso à TecWin, acesso à consulta de NCMs. No caso de pergunta do Vargas, fim de orientar o crédito, exatamente, o despachante tem que ser consultado a respeito da mercadoria que vai ser importada. Rodrigo, vamos para a última pergunta do Rodrigo. Se a educação nos Estados Unidos é considerada uma das melhores usando diversos produtos, quanto mais a nossa educação brasileira. Rodrigo, é assim mesmo, não tem jeito. Gente, vamos voltar para a apresentação. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, mandem e-mails, que eu certamente estarei respondendo. Vamos para o módulo apresentação. Vamos lá. A condição da interrupção e formulação. Nós tínhamos falado antes da retificação, que é solicitada pela aduana. Então, assim, quando a lei for registrada, só um segundo. Vou aumentar a tela para vocês. Pronto. Gente, a respeito da retificação após registro. Toda retificação que for necessária após o registro da DI, ela tem multa aduaneira sim, elas não são baixas, tá? A mercadoria abandonada. Se porventura alguém fizer algum tipo de importação, eu já tive clientes que o exportador acabou enviando a mercadoria e não informando. Isso acontece muito com teste de mercadoria. Em zona primária, ela pode ficar por 90 dias. Em zona secundária, ou seja, o importador recebeu a carga, não tem como desembaraçar agora, ou seja,
pagar os impostos cabíveis para a nacionalização do bem, ele remove para um porto seco, ou seja, zona secundária. Se isso ocorrer, ela pode ficar por até 120 dias. E a condição de crédito tributário, a mercadoria chegou no Brasil, o importador tem direito a um crédito tributário, ele vai importar. Existe uma série de exigências junto à Receita Federal, eu não conheço nenhum caso de crédito tributário, mas se isso acontecer, é preciso que antes se manifeste frente à Receita Federal para que você tenha direito a isso. Revisão aduaneira, quando que ela vai acontecer? É o ato pelo qual é apurada o desembaraço aduaneiro ou irregularidade. Ou seja, existe, se você importar hoje, aí a Receita Federal tem direito a puxar todas as importações que você fez até 5 anos retroativos. E tudo que for verificado, tiver algum tipo de informação que remeta à multa aduaneira, ela será cobrada com juros, taxas, inclusive juros de mora, que é aquele mensal de 1%. Então, assim, o processo caiu no verde, eu não tenho nenhum tipo de problema, não tem hoje. Se a aduana, se a Receita Federal, porventura, fizer algum tipo de vistoria dentro da empresa e puxar todos os processos até 5 anos retroativos, ela pode sim aplicar toda e qualquer multa cabível, inclusive taxas e juros a respeito disso. Isso acontece, viu? Nós tivemos um cliente que passou por isso e teve que recolher algumas multas aduaneiras, mas por uma condição muito particular de um outro despachante que atendia eles. Então, tomem cuidado com isso. Bem, a gente costuma falar que o despacho aduaneiro ele envolve muitos órgãos, e esses órgãos, na verdade, a gente fala que chama de holograma, na verdade, e assim, relacionamento e proximidade com todos esses envolvidos no processo é de extrema importância, visto que nada passa desapercebido por eles. Então, a gente pode falar aí, a importação envolve vários setores, ao contrário da exportação, ela é um pouco mais burocrática, para não dizer muito, e que a gente certamente tem que levar em consideração tudo que é aplicado no artigo 557 que a gente viu anteriormente. É importante que o importador saiba sempre o que está fazendo, mas em principal o despachante tem sim que ter noções de legislação aduaneira, tem que ter noções de aplicabilidade. Nem tudo que o fiscal fala deve ser aceito, com todo respeito ao conhecimento que eles têm. Aliás, nem tanto assim algumas vezes, eles são pessoas comuns como nós, ou como eu e como vocês. Então, assim, é importante que exista uma condição de respeito e uma condição de proximidade. E aí eu não estou falando de propina ou de se pagar qualquer tipo de facilitador para esse fiscal, mas sim ser muito claro na condição de que o que é certo está aqui no regulamento aduaneiro, o que não é eu preciso embasar. Ou eu como cliente tenho sim direito de cobrar embasamento legal para isso, ou ainda mais eu como despachante tenho que, se não ter o conhecimento na íntegra, buscar e contestar com respeito àquela condição toda, mas que tenhamos sim clareza de que eles não sabem tudo. Então, assim, quando não se sabe a respeito de uma importação de máquina, por exemplo, o fiscal responsável certamente vai pedir que seja feita uma análise por parte do engenheiro nomeado pela Receita Federal, que vai até a aduana, verifica o bem que está sendo importado, valida se a classificação está correta. Feito isso, ele entrega para o fiscal da Receita Federal analisar se pode ou não dar seguimento ao processo. Isso é muito comum acontecer também, viu, gente? Com processos que trazem importação de máquinas, equipamentos, linhas de produção. Então, assim, é super tranquilo. Eu vou para a próxima tela. Aduana, importações e suas características. Eu vou dar um apanhado geral de tudo que a gente normalmente vê na Receita Federal. A palestra justamente é para pegar um geral de tudo que normalmente acontece, tá? Então, assim, nos pontos aduaneiros, a gente tem diversos pontos aduaneiros no país. É importante que saibamos como cada um acontece, porque
O que é solicitado aqui em Curitiba, nós estamos falando do Porto de Paranaguá, aeroporto de São José dos Pinhais, não o que acontece, por exemplo, no nosso estado vizinho aqui em Santa Catarina. Então, assim, a forma que o fiscal trabalha aqui em Paranaguá ou no aeroporto, muitas vezes é diferente até do que é aplicado no regime aduaneiro. Por exemplo, aqui no Paraná, quando a gente faz a descrição de uma mercadoria, eu vou dar um exemplo de parafusos. Parafuso de aço, referência tal. Aqui no Paraná e no Porto de Paranaguá funciona dessa forma. E agora eu vou dar um exemplo para vocês do Porto de Santa Catarina, aeroporto de Santa Catarina. Eu estou falando de Itajaí, São Francisco, Joinville, que é o aeroporto aqui do lado. A descrição ficaria assim: parafuso de aço, de cabeça tamanho tal, diâmetro tal, de aço carbono, meio carbono, que será utilizado para tal. Então, aqui no Paraná, se a gente for fazer isso, o fiscal vai chamar a atenção do despachante e vai dizer: opa, eu só preciso saber qual a descrição da mercadoria. E em Santa Catarina ele vai dizer: eu preciso da descrição completa do item, para que não possa ter que consultar ainda, abrir caixa, ele precisa da informação de forma completa. Isso acontece muito aqui. Então, assim, vai lembrar que os pontos aduaneiros, eles trabalham de formas distintas, e cada vez que a gente vai trabalhar com um ponto diferente, nós temos que nos ater a esses detalhes. É super tranquilo. Então, assim, a gente fala do Paraná e de Santa Catarina que tem mais vivência, mas, assim, o Porto de Santos, o Porto de Vitória, então tem que tomar muito cuidado. Então, cada vez que vocês forem movimentar por esses locais, a tratativa que o despachante aduaneiro naquele local vai dar, ela é muito particular, aquele local. Os tipos de regimes especiais, eu vou dar só um apanhado dos principais que normalmente a gente usa. O regime especial, por exemplo, de admissão temporária é toda e qualquer mercadoria que você importe, com direito à suspensão de impostos, em casos normais, por 90 dias, prorrogáveis por mais 90, e aí eu vou dar alguns exemplos como mercadorias para feira, exposição, mercadorias que vêm para teste, que não se sabe se vai viabilizar de fato isso dentro do Parque Fabril. Um outro regime especial que vale lembrar é o entreposto aduaneiro de mercadoria. Nós temos aí a condição de trazer uma mercadoria, entrepostar em zona secundária, eu estou falando de porto seco. O entreposto aduaneiro ele só acontece em zona secundária, ou seja, porto seco. E com isso você pode deixar por 1 ano, prorrogáveis por mais 1 ano dentro da zona secundária, desembaraçando e nacionalizando o bem, na verdade, no momento que você faz a venda do produto no mercado nacional. Ou seja, a mercadoria está lá no porto seco, você faz uma ADA, a declaração de entreposto, ela vai fazer o quê? É como se fosse uma ADI, mas sem nenhum tipo de recolhimento, onde você cita tudo que está vindo, que está sendo importado, o fiel depositário valida isso, e feito isso, na medida que você vai nacionalizando o bem, que você vai vendendo, você vai tirando por lotes. Qual que é o custo disso? É a armazenagem. Você pode até negociar com o Porto Seco a armazenagem, mas em contrapartida, a mercadoria está aqui para o momento que você vender, só ir te retirando do porto através de DI. E quando a gente fala de DI, a gente fala de nacionalização do produto. Um outro regime especial muito legal de se falar é o drawback. Nós temos aí alguns casos. Suspensão, ele acontece assim: você traz a mercadoria, drawback suspensão, gente. Você traz a mercadoria, sabe que vai exportar, então você industrializa o item que está vindo, e na exportação você cita o regime de drawback. Quando acontece isso, você suspendeu todos os impostos quando a mercadoria entrou, e eu estou falando de IPI, PIS, COFINS e ICMS, e quando essa mercadoria sai, você pede baixa da suspensão. É super tranquilo também, mas vai lembrar que o drawback suspensão ele exige muito controle, e se fizerem, quando fizerem, se certifiquem que a mercadoria, aliás, as pessoas que estão cuidando do processo entendam de fato o que estão fazendo, porque abrir ele é muito fácil, registrar um drawback também é muito fácil, mas o controle dele tem que ser muito amarrado com a exportação. O drawback isenção, que também é muito comum acontecer, você importou o item, industrializou,
e exportou sem saber que o faria. Então, você, no segundo momento, até 2 anos retroativos, se registra tudo que foi importado, industrializado e exportado, e pede-se ao DSECS uma autorização para que eles possam entrar novamente no Brasil com isenção de impostos. Quando isso acontecer, você não precisa pedir baixa de nada, até porque existe uma LI que é solicitada e deferida pelo DSECS, onde você solicitou a isenção. Então é super tranquilo de acontecer. Assim, eu estou falando dos principais regimes especiais e o que normalmente são utilizados. Então, admissão temporária, entreposto aduaneiro, drawback isenção, drawback suspensão. O conhecimento da carga tributária. Assim, a gente não é segredo para ninguém que a carga tributária no Brasil é altíssima, mas mesmo assim, ainda importando mercadorias como essas que normalmente a gente traz da China, elas ainda se tornam competitivas no Brasil porque a mão de obra lá ainda é muito mais barata. Mas vale salientar que o conhecimento da carga tributária é muito importante, porque quando se classifica uma mercadoria, a atenção é voltada justamente para a alíquota que é cobrada. Vale lembrar que a atenção não significa, vou importar a mercadoria com a NCM tal que é mais baixa. Não, eu tenho que importar pela classificação fiscal correta, mas eu devo analisar assim, se tem ex-tarifário, se tem similar nacional, se eu posso obter algum tipo de benefício importando esse item, se eu posso trazer pelo regime especial que, por exemplo, você vai importar uma máquina, não sabe se vai dar certo aqui. Tu precisa saber que essa mercadoria pode sim vir com o regime de admissão temporária para teste. Então, vale lembrar isso. E analise sempre o que se vê, o que se lê e o que de fato está sendo importado. Gente, é muito comum alguns importadores não saberem ao certo o que estão importando. Então, assim, eu como despachante aduaneira, a gente ainda encontra muitos importadores que o engenheiro faz o pedido e faz o pedido de qualquer forma, e quando a mercadoria embarca, não se fez uma análise do que está vindo, aí tem ali, ou então poderia ter ex-tarifário, e quando eu falo em ex-tarifário, uma alíquota que é 14 poderia ser 2 de I, e se a gente fala em imposto de importação, é o tipo de imposto que incide sobre os demais, é efeito cascata, é uma bola de neve, então assim, o I ele vai servir de base para o IPI, para o PIS, para o COFINS, inclusive para o ICMS. Então analise sempre o que está vindo de forma segura, porque acontecem muitos erros relativos a isso, e quando você registra uma declaração de importação, não tem mais volta. Então, eu acho que é isso. Eu espero, sinceramente, que eu tenha atendido as expectativas de vocês. A gente vai para mais 10 minutos, aliás, mais 5 minutos de perguntas. Estou à disposição para que vocês precisarem. Vamos, então, para a sala de bate-papo para poder estar respondendo algumas questões relacionadas a isso. A importação aqui, acho que no Brasil todo, ainda em relação à exportação é muito maior. A gente tem uma balança comercial equilibrada, mas justamente quando a gente fala de exportação de commodities, né? A gente está falando de soja, de cana-de-açúcar, que a gente também já exporta isso, essa invenção toda. Então, assim, tem que prestar muita atenção nessa condição de prestação de serviço que está sendo oferecido. Não tem muito segredo. Só um segundo. Bem, gente, no caso, o meu e-mail eu vou colocar à disposição para vocês para eventuais perguntas. Vou anotar aqui. Só um segundo que eu estou colocando no e-mail.
Eu vou responder algumas perguntas como a da Cláudia aqui. Quando temos uma carga que necessita ser desmontada para o transporte, é correto declarar nos documentos as partes, especificando NCM, ou podemos declarar do material montado? Assim, Cláudio, toda mercadoria que, se porventura ela for desmontada, o que é predominante é a NCM do item, tá? Inclusive fatura comercial. Eu não sugiro que ninguém descreva todos os itens na fatura. Você coloca o quê? A descrição da mercadoria, como um todo, e no final tu coloca parcialmente desmontada para transporte, com todas as suas peças para o seu perfeito funcionamento. Outra coisa, toda máquina que se porventura for importada até 70% dela, a NCM predominante é da máquina. Você não tem que descrever as partes e peças dela. Então, isso é muito seguro afirmar. Nós temos, inclusive, no regulamento aduaneiro, essa condição. O Miguel está falando o seguinte: a empresa em que eu trabalho faz importação de polímeros, de polietileno e polipropileno. Encontrei na China uma empresa com preço muito atrativo. O que posso fazer para evitar risco de antidumping? É isso? Assim, quando você tiver... Eu não lembro agora a classificação desse item, mas eu acredito que não tenha dumping, pelo menos não por enquanto. Então, o ideal é que você consulte o despachante aduaneiro, faça a classificação, ele já tem a classificação, ele faça a consulta para você. Então, é tranquilo isso. Agora, se o preço está muito abaixo do mercado, não tem nenhuma lista que nós tenhamos acesso que nos diga isso, a não ser que a mercadoria vá direto para o canal cinza, assim que a mercadoria é parametrizada. O Rodrigo fala o seguinte: se o juiz federal der isenção de impostos na base do artigo 5º da Constituição e expedir o mandado de busca do produto, como ocorre neste caso? Eu não estou lembrado do artigo 5º da Constituição, Rodrigo. Der isenção de impostos. Depende do tipo de regime especial que tu utilizou, tá? Aliás, depende do tipo que tu utilizou, aí ele te deu a isenção e no momento do desembaraço, da conferência física, aliás, ele viu que não era o produto. Ele pode sim voltar atrás. Tu só precisa o quê? Eu parto do princípio que contra fatos não há argumentos. Se tu tem como contestar a ação dele, usando de respeito, de consideração pelo trabalho que ele efetuou, não vejo problema nenhum. O Wagner pergunta o seguinte: Patrícia, no controle do drawback, imaginemos que quando da exportação no RE não foi mencionado o ato declaratório e só depois foi lembrado. Como fica o caso? Só um segundo. Vamos aqui para a última pergunta do Wagner. Wagner, se você trouxe mercadoria com suspensão de impostos, industrializou, e no momento da exportação não foi informado o código de drawback, esqueça, você perdeu o direito e vai ter que recolher impostos daquilo que você disse ter suspenso. Não tem como recorrer. Depois de averbado, o RE não tem mais jeito. Então, você perdeu e tem que recolher os impostos do que não foi, na verdade, industrializado, porque quando você exportou, você não entrou no assunto. O Miguel fala: na verdade, o risco seria de pagar antecipado e não receber o material. Assim, Miguel, voltando na tua pergunta lá em cima, é uma condição particular do fornecedor e exportador. Pagar antecipado, justamente, é uma condição de risco, e a China só vende antecipado. A não ser que você feche uma carta de crédito, te assegura, se você não conhece propriamente o exportador, o fato de receber a mercadoria e depois brigar com o banco a respeito disso. Mas é melhor uma carta de crédito, então. O Wagner fala: terá que ser pago todos os tributos ou tem outra saída para regularizar? Wagner, tem que ser pago os tributos. Se você suspendeu, industrializou e no momento da saída não citou que tinha drawback, vai ter que pagar os tributos. Eu tive um caso aqui de um cliente que o exportador não mencionou e não teve recurso nenhum. O Rodrigo fala: qual o passo a passo para o registro junto ao despachante aduaneiro? Rodrigo, eu teria que detalhar muito e não vou poder falar isso contigo, pelo menos não por enquanto. O Arno de Porto Alegre fala o seguinte: ICMS
e IPI são créditos fiscais que o consumidor final não tem como utilizar se tratando de pessoa física, importando diretamente para consumo. O judiciário tem dado essa isenção, mas os fiscais não. Para a aduana, para efeito federal, ele vai cobrar sim de ti, IPI, PIS e COFINS. Não tem jeito, não tem que se recorrer. Gente, eu vou falar um pouquinho, quem tiver mais perguntas, por favor, mandem no meu e-mail que eu certamente vou poder responder cada um deles, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dos documentos. Os documentos que instruem o processo, como conhecimento de embarque, fatura, PEC, certificado de origem, eles estão tudo no artigo 557 do Regulamento Aduaneiro, tá? Todas as informações que devem vir, de fato, descritas no documento. Então, assim, quando vocês puderem dar uma lida, entrem no site da Receita Federal, que lá vocês vão ter acesso a esse artigo. Ele é muito interessante porque ele descreve todos os itens necessários, inclusive que os fiscais podem autuar a empresa no momento que se registra a DI, caso não tenha, ou aliás, caso esteja faltando alguma informação. E quando a gente fala de documentos, é muito difícil, é muito complicado, porque principalmente a Europa, em particular, eles não dão atenção devida para isso, tá? Artigo 557 do Regulamento Aduaneiro. Esse artigo, ele traz com muita propriedade todas as informações que devem ser mencionadas na documentação que instrui o processo. Então, assim, se vocês trabalham com importação, se vocês são despachantes aduaneiros, ou ainda se trabalham dentro de uma empresa e têm contato direto com o exportador, o artigo 557 deixa muito clara essa informação. Vale lembrar que vale muito a pena mesmo. E uma outra coisa, eu estou sendo informado pelo mediador aqui, os participantes da palestra, os participantes que não são alunos e quiserem postar algumas dúvidas no fórum, podem entrar no portal de ensino, que na verdade não tem nenhum custo para vocês, basta só efetuar o cadastro, que é grátis, viu, gente? Então entrem lá e conheçam um pouco mais da Abracomex, que tem um programa excepcional do curso, que é muito legal para vocês. Deixa eu ver aqui. Nós estávamos falando a respeito dos documentos que instruem o processo. A fatura comercial, não preciso nem falar para vocês que é bem... Só um minuto, por favor. O site, para que vocês possam ter acesso, o link segue abaixo. Entrem lá e no fórum eu também vou poder estar respondendo para vocês, assim todo mundo também lê as respostas. É super tranquilo, viu, gente? Sim, é que assim, Arno, o despachante aduaneiro ele só se torna despachante depois de 2 anos como ajudante. Então, esse período que é obrigatório ter vínculo a um despachante. Assim, é que hoje, antigamente, eu estou falando assim, antigamente de 1 ano atrás, por exemplo, não se precisava desse vínculo, tá, com o despachante aduaneiro. Mas como banalizou do jeito onde todo mundo queria ter o registro, e a Receita Federal não vencia mais o fato de estar toda hora recebendo novos pedidos de registro, eles acabaram por dificultar um pouco mais esse pedido. Mas, por exemplo, a Abracomex, ela dá o curso para o despachante aduaneiro, e inclusive instrui de forma muito prática como conseguir esse registro, então é super tranquilo, acho que vale lembrar. Só um segundo. Lícia, quem fez o curso, só me mandar um e-mail, não tem problema, entre lá no fórum também e só fazer as perguntas lá.
Emerson, na verdade, o registro de despachante aduaneiro ele vai ter por tempo indeterminado. Não é porque ele não exerce a função que vai deixar de existir o registro. Isso é super tranquilo. Não tem nenhum tipo de problema. O Rodrigo, sobre realizar esse curso no Rio, entre no site da Abracomex e lá vão ter todas as informações, quais as turmas que estão abertas, é super tranquilo. André, não é preciso ter nível superior não, tá? O nível médio de ensino, você consegue ter o registro. Lembre-se que 2 anos são de ajudante de despachante e após os 2 anos de ajudante, você dá entrada para despachante aduaneiro. Só um minuto, que eu vou passar o link para quem não é aluno Abracomex. Rodrigo, segue o link da Abracomex. Entra lá que tem todas as informações relacionadas às turmas que estão abertas e tudo mais. Olha, Miguel, a diferença entre o ajudante e o despachante é que o ajudante de despachante aduaneiro não pode assinar nenhum documento, tomar ciência. Ele pode sim acompanhar a vistoria de carga, ele pode acompanhar o fiscal na conferência, mas ele não pode assinar nenhum documento relativo ao processo de importação. Não é aceito. Assim, Rodrigo, eu já tive contratações que não foram feitas porque a pessoa não era despachante aduaneira. Se ela fosse despachante aduaneira, ela teria com certeza sido contratado, tá? É que, na verdade, a ajudante acaba se privando de muitas coisas, porque se eu tiver só o ajudante, eu vou ter que ter o despachante também para fazer a assinatura, registrar o processo propriamente dito e tudo mais. O Wagner fala, para remover uma carga de um armazém alfandegado para outro, é necessário documentos originais ou só cópias? Olha, se a DTA cair no canal verde, só com cópia você consegue. Agora, se cair no canal de conferência, certamente o fiscal vai pedir os originais. Esta palestra também estará no site da Abracomex para podermos baixar. Sim, ela está sendo gravada, viu, Emerson? Está sendo gravada sim. Só tem que entrar no site direitinho e ver quando isso vai ser postado lá. O Miguel me pergunta, e se o proprietário da empresa pode assinar no lugar do despachante, uma vez que o ajudante pode fazer todo o processo? Só um segundo, por favor. Temos 1 minuto para finalizar a palestra, viu, pessoal? Então, volta a lembrar, entre no site, no link que eu postei, para que vocês possam ter acesso a mais informações, inclusive do curso. Entre no site, por favor, para a gente poder finalizar. Eu vou só responder uma última pergunta. Ajudante despachante não é remunerado? É sim, se a empresa te contratar como ajudante, ele é remunerado como qualquer outro profissional. A diferença é que nós temos que tomar cuidado, porque existem despachantes que são autônomos e existem despachantes que trabalham diretamente em empresas, tá? Marcelo, entre no site que eu coloquei o link e veja lá as turmas que estão em andamento, para serem abertas, que tem bastante informação no site, viu? Benedito, essa limitação da atividade ajudante não pode ser sanada através do subestabelecimento? Não pode. O ajudante despachante tem um registro que começa com A e AD e não tem como. Por subestabelecimento não resolve. Na verdade, o subestabelecimento dá na verdade, poderes para o despachante aduaneiro. Mas assim, pessoal, já fechamos aqui o horário. Eu queria agradecer a presença de todos, foi um prazer. Eu me coloco à disposição, entrem no site da Abracomex, tem muita informação lá. A gente deve certamente se ver mais para frente e de repente deve pintar alguma outra palestra. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Então foi um prazer, eu vou parando por aqui. Qualquer coisa, a gente está à disposição, entre em contato com a Abracomex, que tem bastante informação no site, viu?
E postem as dúvidas de vocês no fórum, reitero isso, que vai ser muito legal. Um abraço, viu? Tchauzinho. Para todos, uma boa tarde.